Lembra que eu falei, logo numa dos primeiros slides, a gente consegue sobreviver sem água de 3 a 5 dias, né? No máximo. Mas sem ar, só por 3 minutos. Então o ar é extremamente crítico, a gente simplesmente não consegue ficar sem respirar. A gente precisa do ar o tempo todo. Da mesma forma que a gente pode controlar contaminantes na nossa água, a gente também pode controlar a contaminação do nosso ar. É claro que muitas das vezes a água depende muito mais, na nossa casa depende muito mais da gente, e o ar a gente acaba sofrendo influências diversas, inclusive muito do nosso entorno. Mas é possível a gente controlar. E aí, quando o Guto me convidou para falar sobre o ar, eu fiquei pensando, ar externo e interno, aí o universo é o ponto máximo, é o infinito. Eu falei, não, vamos focar só no ar interno. Por quê? Eu peguei, essa aqui é uma pesquisa de exposição a poluentes ambientais, e ela indica perfeitamente que nós passamos quase 90% dos nossos dias em ambientes internos. Então, quase 90% da nossa vida, a gente está dentro de um ambiente interno. Sendo que cerca de 70% a gente está dentro de casa, se bem que isso é questionável. Ok. Cerca de 5,5% a gente está no trabalho, 1,8% dentro de algum bar ou restaurante, 5,5% dentro de um carro. Então, muitas das vezes a gente nem pensa naquele filtro do ar-condicionado do carro. E vocês não têm ideia da quantidade de contaminação que isso pode gerar para o nosso organismo. E cerca de 11% em outras localizações. Se essa fatia aqui está refletindo a nossa realidade ou não, o importante é que, de fato, só cerca de 7,6% a gente passa no ar externo. O restante a gente está confinado dentro de um ambiente. Em termos de Brasil, e com essas temperaturas cada vez mais altas, em geral a gente está dentro de um espaço interno climatizado, refrigerado. A gente está com um sistema de climatização, a gente está com condicionamento do ar. Então, pensando nisso, eu trouxe para vocês mais o tema da qualidade do ar interior. Quando a gente pensa em qualidade do ar interior, a gente precisa ter em mente, primeiro, a definição do conceito de qualidade do ar interior. Não é só a parte microbiológica, não é só o CO2, não é só a temperatura, não é só o conforto térmico. O conceito da qualidade do ar interior, ele é muito mais complexo para se definir. E a gente precisa ter isso muito claro em mente, porque quanto mais abrangente for o nosso entendimento, mais fácil a gente localizar possíveis fontes contaminantes e corrigir elas adequadamente, rapidamente. Então, não é um conceito simples e fácil de definir, trata-se de uma complexa gama de fatores associados que estão constantemente sofrendo alterações. Então, vou destacar 3 principais. Introdução e distribuição adequada de ar ventilado. Não adianta apenas introduzir, a gente precisa distribuir ele adequadamente no ambiente. Quanto melhor for a distribuição desse ar, quanto mais homogêneo for essa distribuição, mais fácil da gente conseguir diluir os contaminantes que estão presentes naquele ambiente. Então, projetos que consideram essa distribuição adequada de ar, eles têm um ganho maior na diluição de contaminantes. Mas não basta só diluir, a gente precisa controlar esses contaminantes. Então, não adianta eu estar fazendo a remoção deles e continuar produzindo, ter uma fonte no ambiente que vá produzir. Então, eu preciso controlar esses contaminantes em suspensão. E manutenção de temperatura, velocidade do ar e umidade relativa adequadas. Não apenas como característica de conforto térmico, mas também como controle de contaminantes que a gente vai ter presente naquele ar interno. Então, é uma cadeia de fatores que vão agregar nessa qualidade do ar adequada ou não. Um pouquinho para vocês de histórico, como que a gente começou a falar do conceito de qualidade do ar interno. Então, em 1902, a gente tem o nosso primeiro aparelho de condicionador de ar fabricado e inventado, produzido pelo Willis Carrier. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem um boom de venda de aparelhos, mas no início dos anos 70, com a crise energética, eles começaram a observar que esses aparelhos consumiam muita energia. O que fizeram? Começaram a captar o ar do ambiente interno, que já estava numa temperatura mais fria, e recircular constantemente. É claro, o incremento de energia que você tem para resfriar algo que já está mais frio é menor. E aí começaram a confinar os ambientes. Então, o ar que a gente está respirando aqui, ele passa por uma serpentina e sofre um novo resfriamento, mas ele não tem tanta diluição com o ar externo. E aí, em 1976, durante uma convenção de legionários
num hotel na Filadélfia, nos Estados Unidos, foi descoberta e identificada a bactéria Legionella pneumófila. Eu vou falar sobre ela um pouquinho mais à frente. E aí, em 1983, a Organização Mundial da Saúde, então preocupada com o tema, define o termo Síndrome dos Edifícios Doentes. Falar um pouquinho sobre a Legionella, daqui a pouco a gente vai entrar na questão da Síndrome dos Edifícios Doentes. Então, da onde surgiu, da onde foi descoberta a bactéria Legionella pneumófila? A gente teve em 1976, então, um surto de pneumonia entre os participantes de uma convenção de legionários americanos no hotel da Filadélfia, sendo que, nesse surto, nós tivemos cerca de 182 participantes hospitalizados e 30 mortes. Então, ela é uma bactéria extremamente agressiva. Dependendo do nosso sistema imunológico, do quanto a gente consegue reagir, da nossa imunidade, ela pode levar a óbito. Então, daí vem a preocupação com a Legionella pneumófila. Ela foi isolada e foi identificada no sistema de ar-condicionado central, só que até então ninguém conhecia essa bactéria. Só observaram que isolaram uma mesma espécie. E aí, após intensa investigação por parte do Departamento de Saúde americano, eles descobriram e isolaram essa bactéria e nomearam ela como Legionella pneumófila em homenagem aos legionários e por conta da pneumonia crítica que ela causava. Então, se vocês forem pensar direitinho, 1976 é relativamente recente, ela é uma bactéria relativamente recente, a descoberta dela. E aonde que a gente tem o crescimento preferencial da Legionella? Em água. Ela precisa de água. Inclusive, alguns estudos já demonstram que a concentração de Legionella é muito maior, acaba sendo muito maior em redistribuição de água potável até do que torre de resfriamento, que é a nossa preocupação principal. Aonde que ela costuma criar um problema? Redistribuição de água potável parado. Por exemplo, a gente tem hotéis, salas de escritório que ficam com aqueles ramais parados durante muito tempo. No momento que o sistema é reiniciado, ele pode estar contaminado e, por exemplo, você vai ligar um chuveiro e essa água potável está contaminada pela Legionella. Se a gente ingere a Legionella, ela não vai trazer nenhum agravo à nossa saúde, porque ela não resiste muito bem ao pH do nosso estômago. Mas a gente respira um aerossol produzido contaminado com a Legionella, uma vez no pulmão, ela pode causar uma pneumonia bem grave. Então, no momento que você liga o chuveiro e a redistribuição está contaminada, você pode estar respirando aerossol contaminado. E aí ela se torna um problema. Nas torres de resfriamento, quando ela cresce, o problema é quando a gente tem uma tomada de ar externo, como é o caso aqui, muito próxima dessa torre de resfriamento. Então, se essa torre de resfriamento está com o crescimento da Legionella e ela está produzindo gotículas de água contaminada, ela pode ser carreada para dentro do ambiente através da tomada de ar externo. Então, dentro da resolução 09, inclusive, há a indicação de que essa tomada de ar externo ela tem que estar no mínimo 10 metros afastada da torre de resfriamento, o que não foi atendido aqui nesse projeto, por exemplo. Então, a gente pode ter ela crescendo em torres de resfriamento, a gente pode ter ela crescendo na água condensada nas bandejas dos condicionadores de ar, a gente pode ter ela crescendo em piscinas, a gente pode ter ela crescendo em banheiras de hidromassagem, em sistemas de distribuição de água para rede de incêndio, controle de incêndio, em chafarizes. Então, a gente pode ter a bactéria crescendo em qualquer rede de água não tratada, né? Água sem um tratamento biocida adequado. E aí, recentemente, em 2017, ela foi encontrada num parque da Disney. Então, nós tivemos esse relato, pacientes em idade mais crítica, né, mais suscetível, entre 52 e 94 anos. Dos 12 casos registrados, 10 foram internados e 1 chegou a óbito. Então, porque de fato a Legionella ela é uma bactéria muito crítica. O parque ele foi isolado, ela foi identificada na torre de resfriamento e, claro, foi captada e foi inserida no ambiente interno. E aí a Organização Mundial de Saúde então definiu a síndrome do edifício doente, onde ela define que quando se tem acima de 20% da população apresentando sintomas persistentes por mais de 2 semanas em um ambiente climatizado, sendo que esses sintomas eles desaparecem pouco tempo depois que esses ocupantes eles saem do local, a gente diz que não é o ocupante que está doente, mas que aquela edificação ela está favorecendo a doença naquele ocupante. Então a gente diz que aquele edifício ele está de fato doente.
Por que isso é importante? Porque não vai adiantar intervir com ações, com medicamentos apenas naquele ocupante. A gente precisa entrar com uma ação corretiva na edificação. Porque senão no momento que ele estiver curado, ele volta para o ambiente, ele vai estar sujeito a uma doença novamente. Então a gente precisa tratar a edificação. Infelizmente, a síndrome ela pode apresentar como principais sintomas enxaqueca, tonteira, náusea, irritação das mucosas, tosse seca, pele ressecada com coceira, dificuldades, concentração, fadiga. Então, ele pode estar apresentando qualquer um desses sintomas que, quando ele sai daquele ambiente, esses sintomas ele tendem a desaparecer. E aí, no momento que ele volta para o ambiente, esses sintomas eles tendem a aparecer novamente. E aí a gente diz, então, que não é o ocupante que está doente, mas o edifício que está provocando essas doenças. E pode acontecer em vários locais. Ah, tudo desconfigurado. Pode acontecer em vários locais. Os hospitais, eu acho particularmente mais crítico, porque você já está com a população imunodeprimida, então você já tem pessoas que são imunodeprimidas naqueles locais, e aí você acaba tendo uma criticidade maior. Mas pode acontecer em cinemas, pode acontecer em escritórios, escolas. Vem sendo feitos muitos estudos que indicam que o CO2, por exemplo, e aí a gente vai falar sobre ele no final, mas em concentrações muito elevadas, eles reduzem a capacidade de aprendizado das crianças que estão naquelas escolas. Então, já vem sendo feito vários estudos para caracterizar o quanto você afeta o aprendizado por uma contaminação do ar, por exemplo. Shopping center, aeroportos, indústrias, farmácias, enfim, você pode ter qualquer um desses ambientes sendo caracterizado como um edifício doente. A gente precisa intervir. É claro que você pode, por exemplo, ter uma contaminação de medicamento pela contaminação do ar, e a gente precisa tratar caso a caso. Agora desconfigurou muito. E aí, dentre os principais contaminantes do ar em ambientes confinados, eu posso destacar aqui os biológicos, os físicos e os químicos. Em geral, quando a gente pensa em contaminante de ambiente confinado, a gente pensa mais nos biológicos. Mas igualmente importante é a gente tratar os químicos e os físicos também. É importante que a gente tenha um olhar atento aos 3 principais contaminantes, não dando mais ou menos importância, mas de forma que a gente consiga eliminar o máximo possível os 3 tipos. E aí no Brasil, nós temos como obrigações legais, desculpa. Mudou o computador, desconfigurou. Era para estar animado isso. Mas eu vou explicar para vocês. Aqui tem uma coisinha que está embaixo. No Brasil, a gente tem como obrigações legais, em 1998 foi publicada a Portaria 3.523, ela é de 28 de agosto de 1998. A Portaria 3.523 era o nosso pontapé inicial na obrigatoriedade da manutenção do sistema de climatização. Então, ela traz o conceito do Plano de Manutenção, Operação e Controle, o nosso PMOC. Então, já tem um pouco mais de 20 anos que a gente tem como obrigação legal no Brasil implementar e manter dentro da nossa rotina de manutenção o nosso PMOC. Para completar a Portaria 3.523, a Anvisa publicou em 2000 a Resolução 176. Mas essa Resolução 176 ela foi revogada em 2003 e foi lançada a Resolução número 09, que traz o conceito dos parâmetros analíticos para a avaliação da qualidade do ar interior. Então, a Resolução 09 está válida ainda até hoje. E aí, recentemente, no ano passado, dia 4 de janeiro do ano passado, foi publicada a Lei 13.579, ela é de 2018, que traz, então, a obrigatoriedade dentro de uma lei federal da implantação do PMOC, do Plano de Manutenção, Operação e Controle, e o laudo semestral de análise da qualidade do ar interior. Isso é o que a gente tem em termos legais. Sendo que a Lei 13.589 ainda traz a obrigatoriedade da adequação das normas técnicas da ABNT também, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Boa vida? Acho que deve ser porque era animado. Ele deve estar passando as animações, é isso. Estou falando um pouquinho sobre Portaria 3.523, ela é um regulamento técnico contendo medidas básicas referentes aos procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidade por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes do sistema de climatização. É importante observar que a Portaria 3.523 ela é bem clara quando ela fala de todos. Não dá para ignorar nenhuma etapa na manutenção, a gente precisa limpar ponto a ponto do sistema de climatização, para garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à saúde desses usuários, desses ambientes. Então,
a proposta de todo esse trabalho é garantir a saúde do ocupante daquele ambiente. Então, o viés é com risco à saúde humana. E aí ela traz como itens obrigatórios para estarem dentro do PMOC, a gente precisa trazer essas informações. Identificação do ambiente, do conjunto de ambientes, o proprietário, locatário ou preposto, quem é o responsável por aquela área que vai ser feita a manutenção, o responsável técnico, a gente precisa definir um responsável técnico para aquele PMOC, recolher a RT dele junto ao CREA, relacionar todos os ambientes climatizados, inclusive com a quantidade de ocupantes fixos e flutuantes por ambiente, isso é item obrigatório, o plano de manutenção e controle em si, recomendações em caso de falhas ou emergência, a gente precisa ter ações preventivas, mas a gente também precisa ter ações corretivas, isso precisa estar previsto. Muitas vezes eu vejo PMOC sem essas recomendações, né, em caso de falhas ou emergências, e completando ele a avaliação da qualidade do ar ambiente semestralmente. Então, esses são os itens básicos para conter no PMOC, e ele tem que contemplar todos os itens, as partes dos componentes do sistema, desde a casa de máquinas, passando pelos condicionadores, as serpentinas e as bandejas, os filtros, ventiladores, a tomada de ar externo, ela está contemplada aqui também, dutos, acessórios e caixa plena para o ar, até o sistema de resfriamento, a água, até as nossas torres de resfriamento. Então, é completo, é ponta a ponta. Todo o sistema de climatização ele precisa estar previsto dentro do PMOC. E aí, para a gente balizar as atividades de manutenção, a gente tem a Resolução 09 da Anvisa, que traz uma orientação técnica sobre os padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados de uso público e coletivo, no que diz respeito a valores máximos recomendáveis para aqueles contaminantes que a gente falou anteriormente, os biológicos, os químicos e os físicos, identificação de fontes poluentes de natureza biológica, química e física, os métodos analíticos, então ela traz toda a metodologia analítica nas 4 normas técnicas. E o que eu acho muito bacana na Resolução 09, para quem for atuar nessa área, tiver curiosidade, recomendo fortemente a leitura dos quadros 1 e 2 da Resolução 09. Só pela leitura dos quadros 1 e 2, vocês já vão ter uma bela ideia de fontes contaminantes nos ambientes. Vai dar uma boa diretriz de como buscar e corrigir essas fontes contaminantes. Um resumo aqui, então, as 4 normas técnicas de monitoramento. A gente tem a norma técnica 1, que fala sobre a quantificação fúngica. A 2 fala sobre o dióxido de carbono. A 3, temperatura, umidade, relativa velocidade do ar. E a 4, aerodispersões. Eu não vou falar sobre isso agora não, porque na frente a gente vai falar detalhadamente sobre cada parâmetro. E aí a gente tem a Lei 13.579, que traz a obrigatoriedade do PMOC. Isso aqui é um texto da lei. Traz a obrigatoriedade do PMOC, do laudo de análise conforme a Resolução 09 e também das orientações contidas nas normas técnicas da ABNT. Então, ele cria obrigatoriedade que a gente tenha complementar ao nosso PMOC as orientações contidas nas NBRs. E quais são as principais NBRs para essa área de qualidade do ar interior? A gente tem a 16.401, que ela está em revisão, mas ainda está valendo essa de 2008. Ela traz dividida em 3 partes principais, sendo que eu adoro essa de qualidade do ar interior, a parte 3, ela traz um checklist, inclusive para você fazer uma avaliação com os ocupantes dos ambientes, da percepção deles em relação àquela edificação, àquela qualidade do ar, é bem interessante. A 15.848, que traz alguns procedimentos e requisitos relativos à manutenção, a construção, reformas, operação e manutenção dessas instalações. Ela traz, inclusive, uma metodologia de análise, eu vou falar um pouquinho à frente, para validação da necessidade da limpeza da rede de dutos. A 14.679, ela fala sobre serviços de higienização também. A 16.101 traz a questão dos filtros. A 13.971 ela fala sobre a manutenção programada e a 7.256 específica para estabelecimento assistencial de saúde dos nossos hospitais e das nossas clínicas. Então, recomendo... Eu sei que isso é muita teoria, né, gente? Teoria pra caramba. Mas eu recomendo quem vai atuar na área, quem está buscando uma melhoria da qualidade do ar interior, até aqui a gente tem material pra caramba. Dá para fazer um trabalho belíssimo só com a portaria 3.523, a Resolução 09 e essas ABNTs. Então já tem bastante material para poder seguir. Na parte
Parte prática. Então, fiz um resumo aqui, inclusive com algumas fotos que a gente encontra em campo, de como que a gente pode identificar fontes contaminantes e entrar com uma ação corretiva imediata. A gente pode primeiro classificar as fontes em 3 principais: a nossa primária, que é a casa de máquinas, a nossa fonte secundária, que é a nossa rede de dutos de insuflamento e retorno, e a fonte terciária, que é o nosso próprio ambiente, porque a gente precisa verificar se há contaminantes no ambiente que estão conferindo uma má qualidade do ar. Falar primeiro sobre a casa de máquinas. E super importante, casa de máquinas não pode conter nenhum tipo de material, produto ou utensílio. Então a recomendação é que a gente sempre traga uma etiquetinha dessa na porta da casa de máquinas para evitar que aquele ambiente se torne um ambiente de guarda de materiais. Mas a gente sabe que é difícil, não sei se vocês conseguem enxergar a foto. Isso aqui é uma casa de máquinas, isso aqui é uma máquina. Essa foto é um pouquinho antiga, mas eu acho ela super importante. Tive um cliente nosso lá no Rio de Janeiro. Os usuários desse ambiente, eles guardavam latinha de refrigerante para reciclagem. É aqui que vocês não vão ver claramente. Tem um saquinho aqui que eles guardavam latinha de refrigerante. E foi identificado uma bactéria, uma das ocupantes, ela se contaminou, ela teve uma pneumonia bacteriana, e foi identificado fezes de rato aqui nessa área. Então, provavelmente o rato ele vinha atraído por essas latinhas de refrigerante, e essa contaminação estava sendo enviada pela máquina para os ambientes. Então, o próprio usuário estava contaminando o ar que ele estava respirando. E aí, inclusive, pela quantidade de material guardado na casa de máquinas, era quase impossível fazer manutenção adequada nessa máquina. Tinta e produto químico, eles são muito comuns serem guardados dentro da casa de máquinas. O problema é que, dependendo desse material, dependendo dos contaminantes químicos que eles produzem, da volatilidade desses contaminantes, esses gases eles vão ser insuflados para o ambiente. Então, eles vão gerar uma contaminação química naqueles ambientes que eles estão insuflando. Então, se a gente guarda produto químico dentro da casa de máquinas, a gente, com certeza, está gerando uma contaminação química no ambiente que está sendo resfriado. Então, casa de máquinas, a gente não pode, de forma nenhuma, guardar nenhum tipo de produto químico. Isso é bem comum. Produto químico é bem comum. Casa de máquinas sendo utilizada como vestiário é muito comum também. Porque, em geral, é um ambiente vazio, né? A pessoa fala, casa de máquinas, tem tanto espaço, está vazio, não tem nenhum espaço para guardar meus pertences, eu não tenho nenhum espaço para trocar de roupa, e utiliza a casa de máquinas. Guarda tudo dentro da casa de máquinas. E aí, essa contaminação que está sendo gerada aqui, ela está sendo insuflada para o ambiente. Aí a gente não consegue garantir e conter essa contaminação. Super importante os filtros. Filtros precisam ser instalados com o menor número de frestas possível. Então, ele precisa ser adequadamente instalado na máquina. Filtro com fresta, nessas frestas vai passar ar sem filtragem. Então, a gente não está conseguindo reter 100% dos contaminantes que a gente poderia reter. A gente precisa fazer a instalação adequada. Nossa bandeja coletora de água condensada. Então, o ar, quando ele passa pela serpentina, ele perde umidade. Essa umidade ela acaba sendo coletada numa bandeja. Dependendo da manutenção dessa bandeja, ela pode ser um criador potencial de micro-organismos. E aí você vai ter um crescimento de biofilme nessas áreas, e aí o ar que passa por essa bandeja contaminada, ele vai carrear esses micro-organismos e vai insuflar no ambiente. Então, a gente precisa manter a higienização adequada dessas bandejas. Ou a gente faz, conforme a resolução 09, a higienização, a limpeza mensal, ou a gente utiliza um produto para tratar essas bandejas. E aí, dependendo do produto, dependendo da periodicidade de troca do produto, a gente pode manter só apenas a troca desse produto para garantir que não haja um crescimento biológico. Aí tem que tomar cuidado com o produto que utiliza na bandeja. O produto tem que ser registrado na vigilância sanitária para esse fim. A Anvisa ela faz o registro desses produtos. A utilização de produto inadequado pode causar isso. Então, não é qualquer produto que eu possa utilizar. Nesse caso aqui, eles usaram um detergente inadequado para essa atividade de limpeza, e espumou. E aí você vai estar criando novos contaminantes aqui nesse cenário. A gente precisa utilizar só produto registrado. Eu verifiquei minha casa de máquinas, ela está ok, está suficiente? Não. Eu vou partir para uma verificação da nossa rede de dutos. Rede de dutos precisa ser mantida sempre limpa e higienizada. Então, a gente precisa sempre estar verificando qual o estado interno da nossa rede de dutos. Isso aqui a gente foi fazer a coleta quando retirou a grelha, retirou o difusor. Esse era o cenário que estava na parte interna. Então, a gente precisa manter isso dentro das condições adequadas de limpeza e higienização. Esse aqui é um procedimento antes da limpeza e após a limpeza. Os procedimentos são bem simples, são bem rápidos.
E como saber se o duto está num estado que necessita limpeza ou não? Em alguns estados mais críticos a gente consegue ver isso visualmente, né, como naquelas fotos anteriores. Mas existe uma metodologia que está contida na NBR 15848, lá no anexo B, que ela te indica a necessidade da limpeza dessa rede de dutos. Então a gente faz uma análise, gravimétrica, na verdade, a gente tem uma bomba e passa por uma membrana e faz um peso antes e depois. Se esse resultado ele apresentar um valor superior a 7,5 gramas por metro quadrado, então a gente tem que proceder imediatamente à limpeza de dutos. Então ele te dá um balizamento para saber se tem que limpar ou não. No Rio de Janeiro existe uma lei estadual que, independente disso, tem que limpar anualmente. Então, uma vez por ano, as edificações no estado do Rio de Janeiro, eles têm que limpar toda a rede de dutos, independente dessa concentração. Mas nos outros estados a gente pode usar aqui os 848, que ela traz um parâmetro bem interessante. Fez a limpeza, fez a análise novamente, se ela apresentar uma concentração superior a 1 grama por metro quadrado, tem que limpar novamente. Essa limpeza ela não foi feita de forma adequada. Então ela não foi suficiente para remover todo o particulado que está ali formado. E aí, independente dessa concentração, tem a metodologia de limpeza, né, tem um gabarito, e a gente passa... faz a filtragem aqui, e dependendo do peso da membrana, antes e depois a gente avalia esse resultado. Mas independente desse resultado, não pode existir nenhum tipo de animal ou nenhuma presença de bolor visual, né, mofo visualmente, dentro do duto. Então, por exemplo, eu posso ter uma concentração inferior a 7,5 gramas, mas eu não posso ter rato dentro do duto. Então, eu detectei um rato, eu detectei um pombo, eu detectei algum animal dentro do duto, aí eu tenho que fazer descontaminação imediata. Porque eu posso ter uma carga microbiológica elevada e eu preciso limpar imediatamente. Olha essa foto que eu acho ela bem interessante, isso não é tão comum, mas uma empresa que faz limpeza de dutos me mandou isso, estava fazendo limpeza de dutos e encontrou uma cobra. Não sei se vocês conseguem observar aqui, que é a cabeça da cobra e o corpo dela já num estado de decomposição bem avançado. Então, um animal decompondo dentro da rede de dutos, ele está lançando micro-organismos a todo momento para o ambiente interno. Isso pode gerar uma infecção no usuário daquele ambiente. Aí a gente precisa proceder com a limpeza imediata dessa rede de dutos. Igualmente importante, eu trouxe aqui no grupo da rede de dutos, muito embora não seja dotado, mas igualmente importante são os nossos aparelhos split, do tipo split, ou os aparelhos do tipo janela. Esses aparelhos têm que ser mantidos dentro de um padrão de limpeza e manutenção também. Não sei se vocês conseguem observar na foto, mas esse aparelho está todo mofado. Ele está com um crescimento de bolor muito acelerado. Então ele está jogando contaminante para o ambiente o tempo todo. Então a gente precisa sempre estar mantendo... Muitas das vezes, se isso acontece com vocês, às vezes vocês vão... Às vezes eu vou. Dentista, consultório, alguma clínica. E aí você olha assim o aparelho e está caindo a poeira. Eu tenho vontade de sair correndo. Honestamente, tenho vontade de sair correndo. Dizem que o conhecimento... A ignorância acalma o coração. Né? Meu marido me falou isso. A ignorância ela acalma o coração. Então o conhecimento ele traz alguns problemas psicológicos. Mas enfim, você senta lá na cadeira do dentista, e eu vou falar isso porque eu vou falar que o Roberto não me ouça. Eu vou falar do meu dentista, eu perturbo ele, tanto com a água, que ele deixou de desperdiçar depois de um tempo, quanto com ar. Porque a gente está ali, a gente está passando por um procedimento, às vezes você está com corte, está com a boca aberta, né? Você tem um corte, você está com uma região mais exposta, e você está com um cenário desse de climatizador. Você pode absorver o contaminante. Não que o sistema imunológico esteja mais baixo, mas ele pode estar mais baixo. A gente não tem um botão. Hoje eu vou sair de casa e meu sistema imunológico vai estar em 100%. Então vamos lá, sistema imunológico 100%. Não tem isso. Por mais que a gente tome as vitaminas, a gente se alimente, tente fazer exercício, ou não faça nada disso, a gente não tem como garantir como está o nosso sistema imunológico. Então a gente tem que tentar manter isso dentro de padrão de higienização. Inclusive na nossa casa também. E a gente tem, não menos importante, o nosso ambiente. Então eu limpei a minha rede de dutos, eu mantive minha casa de máquinas dentro de condições higiênicas adequadas, mas eu preciso observar meu ambiente. Tem uma frase que a Brava fala que eu acho ótima: ar-condicionado é bom e faz bem. Ninguém compra ar-condicionado contaminado. Ah, me vende uma rede de dutos, 10 metros, tudo cheio de poeira. Não é assim que funciona. Se a gente instala os equipamentos limpos e eles ficam sujos, é porque há uma fonte de produção no ambiente. Vocês concordam comigo? Então, ou ela vem captada do ar externo, ou ela está sendo produzida no ambiente interno. Então, a gente precisa observar as nossas fontes.
Ambientes com muitas plantas cultivadas em terra, eles são muito propícios ao crescimento microbiológico. Ah, mas eu não posso ter planta? Mas a NASA diz que ter planta absorve contaminante químico. Ok, existem plantas, existem vários tipos de plantas que são excelentes absorvedores de contaminantes químicos. Só que elas não devem ser cultivadas em terra. O problema aqui é a forma de cultivo. Então a gente parte para um cultivo hidropônico. A gente precisa ter plantas cultivadas com hidroponia. A planta cultivada em terra, ela cria um ambiente ideal aqui para micro-organismos. Ela tem uma fonte de nutrientes muito rica. Inclusive, isso está lá no quadro 1 da Resolução 09, a questão da planta. Então, a gente precisa evitar manter plantas cultivadas em terra. Inclusive, tem um cliente muito curioso. Ele estava com uma sala com mofo nas paredes. Inclusive, ele estava fazendo um trabalho de desinfecção de um ambiente. E logo no ambiente lateral, ele não só tinha planta, como ela estava sobre um carpete. E o carpete no entorno já estava todo manchado, porque ele irrigava a planta e umedecia o carpete no entorno. Então ele vai criando pontos de contaminação naquele ambiente. Pode fazer descontaminação? Pode fazer descontaminação. Você vai sempre ficar fazendo descontaminação no ambiente, é mais fácil você eliminar uma fonte. Ah, mas o problema da contaminação era só aquela planta? Às vezes não. Mas quando a gente está fazendo busca por fonte, a gente precisa eliminar o máximo possível. Então isso é bem importante observar. Infiltração. Entendo qualquer tipo de infiltração, o reparo tem que ser imediato. Muitas das vezes a gente não faz o reparo imediato e a gente cria um cenário, por exemplo, você está no entreforro. Dependendo do tempo que essa infiltração ocorreu e se esse entreforro ele não foi aberto para uma higienização, ele pode estar com contaminantes microbiológicos no entreforro, que no momento que você precisar remover essa placa, essa contaminação não vem toda para o ambiente. Então a gente precisa fazer o reparo imediato assim que a gente tenha a infiltração. Salas com banheiros, os banheiros precisam ser mantidos obrigatoriamente full time com pressão negativa, para evitar que esses contaminantes produzidos no banheiro eles venham para o ambiente interno. O que acontece é que muitas das vezes os exaustores eles são acionados pela luz. Então você liga a luz interna e ele aciona o exaustor. Na hora que você desliga, ele desliga também. E aí você não consegue garantir que esses contaminantes eles não venham para o ambiente. Então, porta de banheiro dentro de espaço confinado, ela tem que ser obrigatoriamente mantida fechada. Papéis, a fibra de celulose, ela é riquíssima, é um nutriente riquíssimo para micro-organismo, então ela tem que ser mantido o máximo possível dentro de espaços fechados, armários fechados e de fácil higienização. Manter papéis expostos, você cria um cenário aqui para crescimento microbiológico. Então você aumenta o teor de particulado e você cria um ambiente muito propício para o desenvolvimento microbiológico. A gente tem que evitar isso ao máximo possível. O fumo não é mais permitido em ambiente confinado. Ok, mas dependendo do gabarito da pessoa que manda naquele prédio, eu garanto para vocês que ele vai acontecer. Então a gente teve recentemente o principal player de uma edificação, um cliente nosso, a pessoa principal era fumante inveterado, não tinha jeito, era fumante. E todos os ambientes climatizados daquele andar, eles tinham um cheiro muito forte de cigarro, de fumaça de cigarro. Não tinha como conter aquela pessoa. Então eles acabaram tendo que instalar filtros de carvão ativo para poder conter um pouco essa questão da contaminação química causada pelo cigarro. Então a gente precisa tentar evitar ao máximo possível, mas se há fumo em ambiente confinado, esses contaminantes liberados pela queima do cigarro, eles vão ficar contidos nesses ambientes. A gente precisa tentar eliminar eles o máximo possível, ou aumentando a renovação, ou criando barreiras dentro do ambiente. Era uma roda isso aqui, é uma roda. Eu vou ler para vocês. Então, a ASHRAE, ela resumiu em 5 elementos principais para uma boa qualidade da água. Se a gente consegue garantir esses procedimentos, a gente vai ter um ganho incrível em qualidade do ar interior. Então, a gente tem a sanitização, que é a eliminação de micro-organismos, a gente precisa garantir a limpeza, não apenas do sistema de climatização, como de todo o ambiente, do ambiente como um todo. A gente precisa eliminar fontes, a gente precisa eliminar a produção de contaminantes químicos o máximo possível, precisa eliminar odores, para que a gente possa remover os orgânicos, voláteis e os gases. Então, quanto mais a gente elimina a produção de odor no ambiente interno, menor vai ser a nossa contaminação química. A gente precisa garantir a renovação do ar, a gente precisa melhorar essa questão da ventilação para garantir a renovação do ar, porque a gente vai conseguir diluir os contaminantes que existem no ambiente interno. A gente precisa controlar a umidade, então a umidade sempre mantida entre 35% e 65%, porque muito baixo
ela causa ressecamento das mucosas, mas muito alta, ela favorece o crescimento microbiológico. E a gente precisa fazer a remoção de partículas. Assim como a gente falou lá na água, o conceito no ar é basicamente o mesmo. O micro-organismo ele não fica suspenso no ar se ele não tiver agregado uma partícula de poeira. Então, uma vez eu ouvi que a poeira era o aviãozinho do micro-organismo. Ótimo, é basicamente isso. Então, o micro-organismo ele só consegue ficar disperso porque ele está agregado a uma partícula. Então, quanto maior for a remoção dessas partículas do ambiente interno, menor a chance de a gente ter micro-organismo numa região respirável. E a gente só consegue remover essas partículas pela filtragem. Então, a gente precisa garantir a filtração. E aí a gente tem, então, completando todas essas atividades de manutenção e higienização, a resolução 09. Mais uma vez, a resolução 09 ela traz padrões referenciais de forma a avaliar e controlar a qualidade do ar interior para subsidiar decisões do responsável técnico pelo gerenciamento do sistema de climatização. Então, ele pode melhorar o PMOC em relação à periodicidade e aos componentes que ele está garantindo a manutenção de forma mais adequada. Então, entendendo esses resultados analíticos, ele consegue otimizar as ações de manutenção dele. Então, ele vai subsidiar as decisões do responsável técnico. De que forma? Naquelas 4 normas técnicas que compõem o laudo de análise da qualidade do ar, que nós falamos anteriormente, e aí eu trago cada uma delas de forma separada para vocês terem um entendimento da leitura. A norma técnica 1, ela fala sobre quantificação fúngica, ela não fala sobre quantificação bacteriológica. Ainda ontem a gente ouviu isso. Ah, mas eu estou monitorando as minhas bactérias. Não, bactérias não. A resolução 09, ela traça o contaminante microbiológico pelo fungo. Então, a pesquisa, monitoramento e controle ambiental da possível colonização, multiplicação e disseminação de fungos. Então, a gente faz uma análise da concentração de fungos no ar ambiente. Como? Existe um amostrador que ele é baseado no princípio de Anderson, ele é o princípio nosso da respiração. A única diferença é que na hora que o ar ele entra no nosso organismo, nós temos algumas barreiras e tem o nosso sistema imunológico que evita que esse micro-organismo, de fato, ele se multiplique, né? A esperança é essa. Quando ele passa aqui nesse tubo, que ele é todo perfurado, o ar ele passa por aqui e vai impactar numa placa com meio de cultura que a gente, na verdade, estimula o crescimento desse micro-organismo. Então, o mesmo volume, o princípio de micro-organismo que está entrando no nosso organismo está entrando nessa placa. E a gente quantifica, estimula o crescimento e quantifica o crescimento. Então, aqui a gente tem uma placa sem crescimento e aqui uma placa após o crescimento. E a gente analisa esses micro-organismos que cresceram. A gente faz uma contagem deles. Essas placas elas ficam incubadas por 7 dias numa estufa, então a gente dá a temperatura e umidade adequada, e dependendo da espécie que cresce, a gente ainda pode fazer uma identificação para saber qual é a espécie que está ali presente naquela amostra. Depois essa placa ela vai para o contador de partículas e a gente faz a contagem e analisa quantas colônias cresceram por volume de ar amostrado. A gente faz uma correlação com o volume de ar amostrado. Dependendo do resultado, a gente vai fazer uma interpretação de qual ação que a gente vai tomar naquele ambiente. Então, o que a resolução 09 e a Anvisa recomenda é que a gente não tenha uma concentração isolada superior a 750 unidades formadoras de colônia por metro cúbico e também não tenha uma relação da concentração encontrada no ar interno em frente ao ar externo superior a 1,5. Isso é super importante. Eu acho que a Anvisa foi muito feliz quando ela propôs esses padrões analíticos. Por quê? Se o resultado ele for superior a 750 ou se ele for inferior a 750, mas a relação interno-externo for superior a 1,5, a gente entra com uma intervenção imediata. A gente faz um diagnóstico de fontes poluentes e entra com uma intervenção corretiva. Por exemplo, eu posso ter uma contagem de 400 unidades formadoras de colônia no ambiente interno. 400 é bem abaixo de 750. Mas eu estou com o meu ar externo com 100 colônias. Se o meu ar externo está com 100 colônias, o meu ambiente interno ele já está com crescimento de 400, significa que eu estou propiciando o crescimento microbiológico no meu ambiente interno. Então, ainda que ele esteja numa concentração baixa, eu já faço uma intervenção para conter essa contaminação. Então, eu já tento trazer isso mais para baixo. Sendo inaceitável a presença de fungos patogênicos ou toxigênicos. Então, até aqui, tudo bem, né? Façam as perguntas, depois a gente vai ter um tempinho para discutir. Várias perguntas, eu estou vendo algumas perguntas em vocês, mas a gente discute daqui a pouco.
Já a norma técnica 2, ela fala sobre o monitoramento da concentração de dióxido de carbono como indicador do processo de renovação de ar nos ambientes climatizados. Então, o CO2 é basicamente produzido pela nossa respiração, então a gente tem aqui um detector de leitura direta do dióxido de carbono. Se essa concentração ela for superior a 1000 ppm de CO2, então a gente precisa verificar a taxa de renovação do ar. Então, recomendado no mínimo 27 metros cúbicos por hora por pessoa. A gente precisa verificar se, entendo essa taxa de renovação ok, se o funcionamento da tomada de ar externo está ok também, se ela está aberta, se ela não está, se há alguma falha no funcionamento da tomada de ar externo. E principalmente a gente precisa verificar a concentração de CO2 no ar externo. Dependendo da fonte de captação, dependendo da nossa concentração no ar externo, pode ser que a gente não consiga alcançar 1000 ppm no ambiente interno de forma tão fácil com 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Então a gente precisa analisar quais são as nossas condições para que a gente alcance de fato esse valor máximo recomendável. Em 1000 ppm de CO2, a gente não vai ter nenhum agravo à saúde. O problema é, se a gente está com uma deficiência na renovação do ar e a gente tem a produção de algum gás que seja contaminante, ou seja, asfixiante, mesmo em baixa concentração, se a gente tem uma insuficiência na renovação do ar, possivelmente esse gás presente ele pode trazer um prejuízo para a nossa saúde. O CO2 de forma isolada ele não vai trazer prejuízo à nossa saúde de 1000 ppm de forma nenhuma, nem a 2000 ppm. Mas tendo uma deficiência na taxa de renovação e tendo uma presença de um outro gás, por exemplo, o monóxido de oxigênio, que ele é asfixiante mesmo em concentração muito baixa, então a gente pode ter um problema pela falha na taxa de renovação do ar. Então é bem interessante a gente ter ele como um parâmetro de monitoramento da renovação do ar. A norma técnica 3, ela fala sobre temperatura, umidade e velocidade do ar, como parâmetro de controle do processo de climatização, e os equipamentos eles são de monitoramento de leitura direta. A gente tem um termonemômetro e um termohigrômetro aqui, e dependendo do resultado, a gente também vai tomar algumas ações. Então, por exemplo, a temperatura, o ideal é que ela esteja na faixa de 20 a 26 graus Celsius. Temperatura muito abaixo de 20 ou muito acima de 26, ela pode causar desconforto térmico e pode indicar um aumento no consumo de energia também, se ela estiver, por exemplo, muito abaixo de 20 graus Celsius. A gente mantém dentro dessa faixa de operação. A umidade relativa ela tem que ser mantida mais ou menos na faixa de 35% a 65%. E mais uma vez, umidade relativa muito abaixo de 35%, ela pode causar ressecamento nas mucosas e muito acima vai favorecer o crescimento microbiológico. Já a velocidade do ar ela tem que ser mantida, o ideal, abaixo de 0,25 metros por segundo, porque acima disso ela começa a causar desconforto térmico. E pode indicar também um desbalanceamento na rede de insuflamento. Então é importante a gente investigar isso. E aí, por fim, a gente tem a norma técnica 4, que é o monitoramento dos aerodispersórios, o particulado e suspensão. Justamente porque em reduzindo a concentração de particulado e suspensão, a gente reduz proporcionalmente a concentração de micro-organismos. Reduz a chance deles estarem disponíveis no ar respirável. Então a gente tem uma bomba de coletora, um cassete, também é uma metodologia gravimétrica, que a resolução 09 preconiza, e a gente faz o peso antes e depois numa balança de 6 casas decimais. Essa análise é muito bacana de assistir, eu acho esse ensaio muito interessante, porque demora um tempão para estabilizar. A técnica ela tem um controle mental incrível, ela fica lá muito quietinha fazendo monitoramento, é bem interessante, essa é uma das análises mais interessantes do laboratório. Se um dia vocês forem no Rio, vão lá visitar a GHS. Vão lá nos visitar. Eu levo vocês para conhecer o laboratório de microbiologia, é muito bacana de ver. Eu sou suspeita para falar, mas é bem bacana de assistir um dia esses ensaios. E aí, dependendo do resultado, então o padrão máximo analítico é de 80 microgramas por metro cúbico. Se ele estiver muito superior, a gente precisa verificar o estado físico dos filtros. Pode ser que os filtros eles não estejam retendo esse particulado. A gente precisa verificar se há um acúmulo de particulado na rede de dutos que esteja sendo insuflado no ambiente. Então, pode ser um indicador também que há uma concentração superior ao ideal na rede de dutos. E a gente precisa verificar fontes no ambiente. Pode ser que exista alguma reforma, alguma manobra dentro do ambiente que está gerando esse particulado suspenso no ar. E aí, como que a gente pode qualificar esses ensaios? Aí, tanto de água, de ar, de efluência, que é só uma recomendação para vocês, se vocês quiserem qualificar o laboratório que está entregando o laudo, acho importante, porque se a gente vai tomar medida corretiva frente a um resultado analítico, a gente não pode aceitar qualquer tipo de resultado. Então, o Inmetro tem a rede brasileira de laboratórios de ensaio acreditados, basta entrar no site do Inmetro e buscar RBLE, que você encontra todos os laboratórios que estão acreditados para esses ensaios, tanto de água,
quanto de ar, quanto de efluentes. Então, eles têm de vários outros ensaios, inclusive. Vocês podem buscar direto no site do Inmetro. Então, eles têm essa qualificação. Eu trouxe aqui para vocês algumas fontes que eu recomendo, se vocês quiserem aprofundar um pouco no assunto, tanto de água quanto de ar, recomendo para vocês. Então, tem algumas fontes. O site do Ministério da Saúde tem bastante informação, principalmente sobre água. O próprio site da Anvisa. A gente tem as normas técnicas lá no BNT Catálogo. Na Brava, a gente tem algumas Renabravas, que também orientam, tem orientações bem bacanas para manutenção. O EPA, ele traz bastante informação também sobre Indoor Air Quality. A gente tem a própria Indoor Air Quality Association, mas só que esse é pago, então você não tem muito material disponível. Tem a NIOSH, que tem muita publicação interessante, principalmente em torno de qualidade do ar interior, mas também em relação à água potável. E a gente tem a ASHRAE, que tem os handbooks, que eu sou super apaixonada pelos handbooks. Tudo que vocês querem de manutenção e qualidade do ar, tratamento químico de água do sistema de resfriamento, vocês encontram na ASHRAE. E aí eu faço um convite para que vocês se associem, o pessoal da ASHRAE, fizer propaganda aqui, se associem. A gente tem o Student Branch da ASHRAE aqui em Brasília, inclusive os meninos são super queridos, né? Me levaram para jantar ontem, então são super queridos 2 vezes, bem bacana. Faço um convite para vocês participarem do grupo, eles promovem muitas palestras, muitos debates. E sendo estudante por $25 por ano, vocês têm acesso ao universo infinito de conhecimento. Eu sou mega fã desses handbooks e recomendo para vocês que querem trabalhar, principalmente para quem vai trabalhar nessa área de refrigeração, de HQR, entrar aqui no site da ASHRAE. E tem algumas publicações, inclusive, em termos de água potável. Isso que eu estava falando para vocês, que há uma concentração, ou vem sendo encontrado legionela, mais em água potável até do que sistemas de resfriamento, é uma publicação de uma DL da ASHRAE. Então, uma pesquisadora da ASHRAE que publicou isso. Então, você encontra, inclusive, sobre água potável. Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu vou deixar aqui os meus contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode debater agora, mas se foi para casa, viu a torneira de casa, quer tirar uma foto, mandar para mim e falar, Cris, eu acho que não tá bom, o que você acha? Pode mandar. Eu acabo respondendo muito mais pelo WhatsApp, mas pode mandar, tem meu e-mail direto aqui. Me segue lá no LinkedIn ou me encontra lá no Skype, ou direto no site da GHS também tem um saque da GHS, que aí eles distribuem as perguntas para os outros técnicos da empresa. Então eles fazem a distribuição do pessoal do laboratório, o pessoal da fábrica, e eles distribuem essa informação. Pessoal, muito obrigada. A gente vai abrir as perguntas agora.